Então, pessoal, é realmente isso que a Samantha comentou, né, no finzinho da nossa primeira parte, é muito importante, né, do uso do sal grosso, né, é um elemento, sim, extrema, mas que precisa ser dosado, né, em virtude de é uma limpeza profunda. Então, em casos assim emergenciais, né, a periodicidade tem que ser bem espaçada, enfim, né, em algum momento a gente pode talvez buscar outro estudo, né, que fale melhor sobre essa questão aí dessa propriedade do sal. Então, aqui, para finalizar, eu trouxe esse trechinho que fala um pouquinho desse último slide que eu comentei, né? Quando se fala em polvo d'água, não estamos resumindo apenas a água salgada, mas também toda a propensão em que ela existe. Água mineral, água dos rios, das cachoeiras, lagos, lagoas, da chuva, tudo é o mesmo elemento, todas da mesma dimensão, mudando apenas algumas propriedades, né? Que é o que eu disse, que foi dito anteriormente. O que é importante que saibam é que, quando invocado o povo da água, seres habitantes de todas essas classificações disciplinas se manifestam para fazer seu trabalho, dependendo principalmente do que o trabalho do dia necessita. Então, assim, quando você fala povo d'água, não vai vir só orixá e Ebanha, não. Obá, Nanã, todos esses outros orixás que também têm ligação com a água, também são invocados. E ali eles fazem as funções de acordo com as atribuições de cada um. Sereias, ondinas, golfos, sudões, enfim. Todos esses são espíritos típicos e naturais provenientes da dimensão aquática, que é o que eu comentei, que são os elementais. Há também os espíritos que atuam como medianeiros, de maneira mais direta, que também adentraram e participam desses trabalhos, e podem ser o que chamam de Ogum, né? Ogum de água, caboclos d'água, crianças, baianos, malandros, marinheiros, pombogiras, cada qual com a sua particularidade de execução do trabalho. Então, assim, é importante a gente ter essa concepção, essa distinção, né? Do elemental, do orixá e da entidade, ali, do guia que vai estar ao trabalho. Né? O médium incorpora o guia, o médium e o guia se manifesta principalmente, né? Com gestos e tudo mais. O médium pode fazer a incorporação do orixá, mas de uma forma diferente, não é aquela assistência, né? A questão mais da vibração, da energia ser irradiada ali naquele ambiente, assim como os elementais. Não trabalham mediunicamente, não dão consulta, né? Não vê quase isso. Eles não possuem essa carga genética, né? De já terem estado em terra, encarnados. Temos aqui mais esse, né? Finalzinho aqui, que é o que eu comentei do sal. É um neutralizador, né? Neutralizador, percebe? Então, ele não vai positivar, digamos assim, ele vai tirar para manter aquilo ali no equilíbrio. Né? Ele não vai te agregar, como, por exemplo, uma erva, um alecrim, que vai trazer elementos ali de paz, de harmonia, né? De equilíbrio. É um neutralizador energético em potencial. Por isso, recomendamos o uso nas defumações, bancos. Alguns, aí aqui, né, apontados dados dos espíritos, que às vezes é pouco utilizado, mas para os encarnados, gostaríamos que fosse possível passar a utilizar quando desprovidos de água marinha, em alguns, né, que são geralmente casos emergenciais desses comentados pela Samantha, né? Se não tem a água do mar diretamente, que seja substituída por isso em algum trabalho específico, né? Sob delegações ali do dirigente, do dia-chefe, né? Tudo com muita organização. O sal com a água cria uma onda catalisadora, capaz de paralisar as atividades mais densas e negativas, fazendo sentir as ações nos encarnados, que trabalham mediunicamente. Às vezes, né, o exemplo que eu comentei, se está no transporte de um obsessor, o médium, ao ter o contato aí com esse neutralizador, né, do sal da água, ele pode sentir uma tontura, uma vertigem,
Por quê? Vai ter uma paralisação abrupta daquela ação negativa daquele espírito. E aí acontece esse choque, no sentido assim, as substâncias unidas ali vão afetar, né, diretamente os chakras coronal e frontal, paralisando assim essa movimentação energética de densa vibração, né, impedindo que essa densidade proveniente dos campos da geração adentre os campos de comunicação entre o medianeiro e o espírito, porque isso pode gerar um, né, dos chakras, da vibração do médium de uma forma geral. Pois bem, pessoal, como eu havia comentado, é um estudo mais breve, assim, bem de introdução, né, do processo de formação do universo através da água, de como funciona essa questão ali dos polos, né, do polo mais denso, negativo, o polo positivo, né, nesse campo de Iemanjá, a função aí do sal, os elementos, tá? Os elementais, alguns espíritos. Nos estudos seguintes, vai ter a continuidade desse tema, que aí vai aprofundar um pouquinho sobre as ondinas, as sereias, os polvos, né, que vai ter mais duas partes aí desse estudo. Mas por hoje, né, se eu trouxesse a continuidade do estudo, ia ficar muito extenso. Então, achei melhor a gente trazer assim, essa introdução breve, para trazer essa elucidação, né, de uma forma assim, um pouco mais tranquila, né, e os conteúdos serem assimilados no decorrer aí dos estudos da semana. Bom, temos aí 20 minutos, né, 18 minutos para 7, né, então quem quiser falar alguma coisa, expor, tirar alguma dúvida. Tem Então... pergunta no chat. Perguntas? Obrigada. Deixa eu só olhar o chat aqui. Sereias é elemental da água. As sereias, elas têm, no estudo seguinte, vai trazer um pouco mais de detalhes. As sereias, elas são ditas como elementais também, assim como golfos, as ondinas, os sudões, são elementais da água, no caso a sereia da água salgada. E também tem toda a mitologia da sereia, né? Tanto dos povos iorubás, dos povos africanos, dos povos indígenas. Eu vou depois, tem um vídeo que eu vou postar lá no nosso grupo de estudos, de um pai de santo, de um terreiro, que agora eu não me lembro o nome, mas ele traz um pouco desse mito, da história da sereia, né, em termos tanto da cultura afro-indígena do nosso Brasil, quanto também das atribuições dela, assim, nos elementos, que ela trabalha muito com o encantamento, né, no sentido, assim, de trazer a beleza, a prosperidade, trazer a harmonia. O estudo das próximas semanas também vai tratar isso com mais detalhes, mas respondendo a sua pergunta, é um elemental, seria sim um elemental da água marinha, da água salgada. Alguém mais, pessoal, gostaria de tentar sanar alguma dúvida ou contar alguma experiência? Por nada, eles dispõem. Depois eu vou colocar no nosso grupo de estudos esse vídeo que eu falei. Acho que eu posso achar ele aqui agora, peraí, eu tenho acesso a ele. Andréia, tem alguma dúvida? Cadê a Amanda e a Camila? Pois é, a Camila seria interessante, que ela estava trocando uma ideia comigo aí sobre alguns orixás das águas, da mistura das águas. Boa noite. Boa noite, salve. A gente estava conversando aquele dia, né? E aí, dentro do panteão Banto, que vem de Angola, tem um inquice, né? Que são os orixás dentro do panteão, que é Cucueto, que é uma Iabá
que o ponto de força dela fica bem no encontro do mar com o rio. Uhum. Então, dentro da cultura banto tem, né, alguns outros orixás que se diferem do Queto, né? Mas tem essa orixá também que é uma qualidade de Iemanjá, que pega essa força do mar com o rio. Então, ela usa essas duas forças das águas juntas. Pega mais para o mar, porque é uma qualidade de Iemanjá, mas também ela pega essa força do rio, desse encontro das águas. Então, junta essas duas forças. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Camila. Obrigada. Silvia, você não quer transmitir aqui o texto e ler ele para nós? Texto? Que texto? O que você comentou. Não, não é um texto, é um vídeo. É um vídeo de Ah, 20 minutos, entendi. entendeu? É um vídeo de um pai de santo falando sobre essa questão da... Ele dá uma aprofundadinha na questão da sereia, dos termos mitológicos. Ele também comenta muito do que eu já trouxe, né? A questão dos elementais. Então, é só por conta que a Gislene me fez lembrar dessa coisa da sereia. Aí eu lembrei do vídeo. Eu até coloquei ele aí, ó, e mandei lá no grupo também. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de trazer alguma experiência, alguma dúvida? É um tema que eu achei, assim, particularmente até difícil, né, em termos, assim, apesar de ser, pô, a água, né? Mas eu achei um tema denso, assim, de muita, muita qualidade, né, de muito conteúdo. Por isso que eu preferi trazer ele mais, assim, não resumido, mas separadinho, para não ter tanto turbilhão de informação aí nas nossas ideias. Ô, Silvinha, você colocou o link lá no grupo, porque a hora que fechar aqui a gente não consegue acessar mais, né? Para mim não chegou. Não, coloquei o link aqui que eu mandei para a Gislene, acabei de colocar lá no grupo de estudos também, do vídeo. Ah, tá bom, obrigada. Por nada, ponha. Por nada, irmão. Bom, então, exatamente. Poderia dividir em 5 estudos e daria para mais de assuntos para mais de metro, porque são muitos, né? A gente, quando fala povo d'água, a gente tende a inclinar para lembrar de marinheiro, né? Marinheiro e marinheira. Mas não, tem muitos, tem milhares de falanges. E até no na própria falange dos marinheiros, não são apenas os marinheiros, aqueles marujos que estão ali na ativa. Tem os estivadores, os pescadores, os artesãos, os comerciantes, são todos povos ali originários da praia que atuam na linha dos marinheiros. Então, você vê que uma coisa vai levando a outra, né? Não, não cheguei a falar dos piratas, não, irmão. Também é outra, ó, tá vendo? Outra linhagem. Você quer falar dos piratas? Ih, conta alguma coisa, você sabe. Então tá bom, João. Vai, boa. Pesquisar, você vai ter uma literatura aí para encontrar, né? Bom saber que você já se prontificou. Realmente, eu basicamente também não tenho tanto, nenhum, na verdade, conhecimento deles, assim, piratas. Bem, pessoal, mais alguém gostaria de trazer alguma colaboração, contribuição, dúvidas, sugestões? Eu, de novo. Pois não. Não, se a gente for
pensar na água, né? Povo d'água. E a gente parar para pensar num ponto mais profundo, que o nosso planeta é constituído, na sua maior parte, de água, que o nosso corpo é constituído da sua maior parte de água, a gente pode pensar que sem a água não tem vida. A água é o oceano é o grande berçário de onde toda a vida do planeta Terra surgiu. Tudo vem da água. Então, se a gente for todas as culturas, né, iorubás, nórdicas, celtas, né, todas as Américas, todas as cosmovisões, cosmogonias, têm a história do princípio da água. Então, é muito. A gente, né, trabalha dentro da visão afro, mas a gente tem que expandir, porque os elementais, ele está em tudo, né? Ele não cabe dentro de uma cultura, e quando vem o povo d'água, eles vêm muito forte para fazer essa manipulação de energia, né? A gente tem ele dentro das águas que mexem no nosso corpo, que transbordam, né? Que somos nós, né? A gente, para nós estarmos aqui vivos, a gente viveu dentro do útero, no líquido, uma água. Então, é muito profundo, muito maior acho que tudo que a gente for falar de água ainda fica muito pequeno dentro de tudo que a água representa para nós. A gente consegue viver um tempo sem alimento, mas sem água a gente não vive, né? Pode faltar a luz elétrica, pode faltar muitas coisas, mas o nosso corpo, fisiologicamente, sem a água, ele não dura muito tempo. Então, é muito. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar, assim, falar do povo d'água, a gente parte nesse princípio da vida mesmo, o princípio da vida do todo, do universo, de todos os animais, do reino animal, do reino vegetal e do nosso, do reino de nós, seres humanos também, porque a grande maioria é tudo composto da sua maior parte de água. Então, o povo d'água nos rege, porque somos praticamente água. Perfeito, irmão, exatamente. Adorei sua colocação. Muito obrigada. E a gente, né, só de observar, por exemplo, uma criança, né, quando está nervosa, um bebê que está com muita dorzinha, incômodos diversos da adaptação ao corpo físico, o que traz uma calmaria, né, é pôr debaixo da água, né, dar um banhozinho. Quantas doenças são evitadas através mesmo dessa prática, dessa higiene, né, diária que nós temos, e tratadas também. A febre diminui com a água, né, quando a gente consegue é, é, tomar um banho mais fresco, enfim. E não só isso, às vezes a gente está confuso, em conflito, ou deprimido mesmo, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade, que isso traz uma dor grande para nós, quando a gente consegue entrar na água, a gente já consegue sentir um alívio, né? Mesmo se a gente não estiver chorando propriamente, né? Porque o choro também ajuda a pôr para fora, né? Mas mesmo assim, a gente entrar debaixo do chuveiro, ficar ali um tempinho, a gente sai melhor. Então, esse contato realmente é um contato com o sagrado, né? Com o mais natural e abundante que nós temos no nosso planeta, que é a água. É o planeta, né? O planeta Terra, que é o planeta água, mas e que a gente precisa mesmo todos os dias, várias vezes, né? No dia, de tomar, de sentir a água dentro e fora, né? É super importante. Mesmo sem água não há vida, né? Interessante.
Bom, pessoal, mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Vou falar um pouco assim do que acontece comigo nos atendimentos. Diga. Eu não estou me lembrando qual que é, eu acho que é o caboclo. Ele normalmente, quando ele atende, né, que a pessoa está ali muito angustiada, muito triste, né, o coração muito apertado, ele fala muito disso, do choro, né? O choro, ele é como uma água salgada, né? Que o choro precisa sair para conseguir limpar aquilo que a pessoa já não está aguentando mais dentro dela, né? Que é a tristeza, as angústias acumuladas. Então, quando a gente chora, a gente consegue transmutar esses sentimentos dentro de nós, através das águas que habitam dentro de nós, né? E que escorrem pelos olhos, assim, a gente consegue fazer essa transmutação energética. E se você for parar para pensar, assim, é muito grandioso isso, como o corpo físico mesmo tem todo um manejo, né? Para eliminar, de certa forma, essas toxinas, que não seja, de alguma forma, é uma toxina que a gente vai guardando, né? Assim, conforme o tempo, aí vai acontecendo as coisas, a gente vai ficando angustiado, vai ficando triste, e a gente vai guardando, guardando, guardando aquilo, até que o corpo físico não aguenta mais, e também o corpo espiritual, acho que tudo junto, né? E aí você consegue desaguar, né? E aí, quando você termina de chorar, você se sente até um pouco mais aliviado, né? Demora até um pouco para você se equilibrar, porque realmente foi uma limpeza muito profunda. O choro é a mais alta forma de transbordar, né? Poder tirar ali aquele aperto, aquele sufoco, aquela angústia, né? E realmente, depois que chora, que a gente chora, a gente fica até voltar, né? Suar ali, um tempinho. Eu sou suspeita, que eu sou bastante chorona, então os choros estão em dia. Obrigada pela contribuição também, Amandinha. Bom, pessoal, acho que por hoje podemos dar aqui por encerrado, né, nosso estudo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui, que puderam compartilhar um pouquinho, né, desse tema que é bastante vasto, realmente, como a Gislaine falou ali, abrange muitos temas. E tem uma mensagem nova. Eu que agradeço, obrigada a todos vocês. E então, no próximo domingo, a gente vai dar continuidade, nos próximos domingos aí, a esse tema, tá bom? Do Povo d'Água. Então, uma boa semana a todos, né? Que Deus nos abençoe, que cada guia possa ir acompanhar vocês. E meu muito obrigada. Mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzão, brigadão, Silvio. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos aí. Fica com Deus. Obrigada, Silvinha. Boa noite, tchau para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, com Deus.